próxima pessoa a falar é o professor José Jorge de Carvalho, que é doutor em antropologia pela Queen's University de Belfast, também pós-doutor pela Rice University e pela Universidade da Flórida, e catedrático na Wisconsin-Madison, também professor titular do Departamento de Antropologia da UNB e membro do INCT. Professor Zé Jorge, queria muito agradecer a você ter aceito o convite, você está aqui com a gente hoje. Passo a palavra para você. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. Eu lhe agradeço, Maria Fernanda, pela apresentação. Agradeço imensamente ao IEAT, o Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da UFMG, pela honra deste convite. É um prazer rever os colegas, todos que estão aqui, e ver o Cacique Babal, Rosângela, César, Maria Fernanda, Catemari, professor Estevão, Vitória, Julieta, Alcides, Marco Túlio. Sinto-me irmanado nessa reunião, neste momento. O título da minha exposição se chama Encontro de Saberes como modelo de instituição acadêmica transdisciplinar, transcultural e pluriepistêmica. Eu pretendo retomar aqui, ou fazer uma conexão com elementos da minha apresentação no Congresso Internacional de Transdisciplinaridade em novembro de 1995. Eu tive a honra de participar daquele segundo, logo após a Carta, em 1994, que estava também organizado por Basarab Nicolescu, pelo CETRANS, e naquele momento, inclusive, daí agradeço a Américo Sommermann e as colegas que estão aqui, agradeço pela lembrança. Eu relembro também que naquele... Sim, eu apresentarei no momento. Sim, obrigado. Quando lhe pedi, Marcos, se você pudesse passar a próxima, mas eu vou ler um pouco primeiro. Se você pudesse voltar, porque eu não sei se eu consigo... Vocês conseguem me ver enquanto eu falo? Obrigado. Sim. Tá bom. Eu relembro também que aquele congresso de 1995, ele ocorreu em um vácuo. Intelectuais acadêmicos de formação exclusivamente eurocêntrica, monocultural, e todos brancos, com pouquíssimas mulheres, falando para um público no Teatro Ruth Escobar, composto igualmente de pessoas brancas. O Biratan D'Ambrosio é uma das estrelas também que estavam naquele congresso. O desafio global do conhecimento não permite mais ambientes segregados como aquele. Eu faço essa lembrança, não negativamente, mas para pontuar as mudanças de lá para cá, desses 25 anos, já que eu tive o privilégio de estar presente naquele encontro e tenho na minha memória. Ele, evidentemente, é resquício de um colonialismo e um racismo epistêmico que estamos empenhados em superar. Lembro que naquele momento, era um momento muito distinto do nosso país, não havia cotas, não havíamos começado sequer. A luta pelas cotas começou, na verdade, 3 anos depois daquilo, pelo menos na UNB, com a crise de um caso de racismo. Então, naquele momento, estávamos com esse mundo branco, eurocêntrico, monocultural, e isso era a normalidade. Então, o esforço da transdisciplinaridade era um esforço de sair dessa espécie de camisa de força, o esforço da camisa de força, mas ainda em um universo confinado, ainda em um universo segregado. Felizmente, estamos em um momento diverso, né? Nós temos agora cotas étnicas e cotas raciais, ou seja, aquela plateia que estivesse lá na Ruth Escobar hoje, pelo menos, não sei em São Paulo, mas em Belo Horizonte, em Brasília, onde eu estou na Universidade de Brasília, e na Universidade da Bahia, certamente seria um público muito mais heterogêneo, integrado étnica e racialmente, né? Não sei ainda em São Paulo, essa é uma pergunta para os paulistas responderem, meus colegas de lá. Então, ao falar agora da transdisciplinaridade, eu procuro apresentar um modelo, talvez com mais abstração, talvez menos
um pouco mais longe do sensível, a fala maravilhosa da Rosângela quase já explica tudo, quase possível de ser dito aqui, né? E também a própria Catemari falando antes. Eu quero me conectar também com os colegas das universidades centrais do primeiro mundo, chamado, né, do poder hegemônico, que criaram o movimento da transdisciplinaridade a partir de um mal-estar. Então, eu me conecto com eles, apesar do colonialismo, apesar do imperialismo, pelo mal-estar. É como se fosse a melhor versão de um mundo em decadência. Aqueles que tentaram formar uma conexão e imaginar um mundo global além do mundo ocidental. É com eles que eu penso que deveremos nos conectar. No momento presente, eu posso retomar aqueles fenômenos que chamei de existência intermitente, a partir de uma mudança radical do quadro de referência, ou da moldura cultural e epistêmica da qual me servi para discorrer sobre eles. Trata-se agora do projeto Encontro de Saberes, dedicado a convidar os mestres dos saberes tradicionais não ocidentais para que deem aula nas universidades como docentes temporários, trazendo para os alunos e para a pesquisa as epistemologias indígenas, afro-brasileiras, quilombolas, populares e dos demais povos tradicionais. Nosso diálogo transdisciplinar passa a ser feito, então, com representantes da diversidade epistemológica do nosso país, em vez de nós, isoladamente, continuarmos interpretando e representando essas epistemologias. Em outras palavras, não estamos mais em 1995. Agora nós vamos aprender com os mestres e mestras negros e negras e indígenas, e quilombolas dos demais povos. Naquele congresso de 1995, eu coloquei os seguintes desafios para uma abordagem transdisciplinar. Eu intitulei aquele meu texto de O Sonho, o Transe, o Oráculo, ou Jogo, e a Existência Intermitente. Sobre o sonho, eu me referia à imensa capacidade telepática e visionária dos aborígenes australianos, que conseguem penetrar em uma realidade paralela que tem sido traduzida em inglês por Dreamtime, o tempo dos sonhos. Existem várias versões do Dreamtime nas línguas aborígenes, é um conceito super complexo. E conseguem conectar-se com toda a imensidão do deserto e todos os seres que nela habitam. Eles entram no Dreamtime. Seria um outro tempo e outro espaço que está conosco agora, né? Esse é o desafio de quem é o sujeito e quem observa a entrada no tempo do sonho. O que é o tempo do sonho? Como se entra no tempo do sonho? Como se está, enquanto eu, observador, no tempo dos sonhos? E quem observa alguém que está dentro do tempo dos sonhos neste momento presente? Esta é uma questão transdisciplinar complexa. O jogo do oráculo a que me referia é o jogo de búzios, cujos princípios aprendi no Xangô do Recife, cotidianamente usado nos terreiros de candomblé em todo o Brasil. Imagino que muitos conhecem, né, os 16 búzios que são jogados sobre um prato e a partir da posição dos búzios, como caem, se lê a realidade daquele momento e a conexão com a pessoa. E perguntei também, como a terceira, seria o transe, um estado de consciência ou de outra consciência ou de um tipo de inconsciência, para mim ainda enigmático, que, como o tempo dos sonhos e o jogo, não permite um observador. Quem está na experiência não observa. E quem observa não está na experiência. Como fazemos ciência diante desses casos? Quando caem os búzios e configuram uma posição, um Odum, o pai de santo, ou o Babalaô, se tratar do jogo de Ifá, que é com o Pelé, o meu eu, enquanto sacerdote que joga, não está presente. É dizer, não conduz o jogo. O jogo cai. Porém, no momento em que o jogo aparece, eu, que não controlei a queda dos búzios, jogo, isto é, realizo uma operação mental de leitura ou interpretação daquela posição. Mais complexo ainda, trata-se de um fenômeno cultural que só admite um nível muito cru e rudimentar de observação empírica. Assim, aquele que observa de fora o jogo, como eu fiz muitas vezes no Recife, não consegue penetrar nem minimamente na operação aleatória que configura o jogo e nem do tipo de processo mental, guiado pela intuição
e por outras faculdades não racionais, acionado pelo sacerdote que joga. O desafio transdisciplinar aqui é imenso, pois o que está em jogo é justamente qual é o estatuto ontológico do jogo. As nossas ciências cartesianas não decifram e teremos que lançar mão da intuição, da capacidade de visão e penetração na configuração instantânea da realidade, da telepatia e do contato com entidades imateriais e, às vezes, invisíveis. E o jogo está presente entre nós o tempo todo no Brasil. E o transe está presente entre nós o tempo todo. E o equivalente do Dreamtime, que estão também as visões xamânicas, estão presentes entre nós o tempo todo. Estou mais consciente agora de que as 3 configurações de realidade que inquiri naquele congresso pertenciam todas ao campo dos saberes tradicionais, e não, por coincidência, fora do mundo ocidental. E, de novo, não foi coincidência a dificuldade de enquadrar instâncias complexas na abordagem transdisciplinar quando essa surgiu nos países ocidentais, onde justamente elas não existem, ou não formam parte da visão de mundo hegemônica. Eu puxo aqui um dos pontos que eu considero um dos mais profícuos da teoria da transdisciplinaridade, desenvolvida por Basarab Nicolescu, que vem do modo brilhante com que ele recupera os níveis de ordenação da realidade propostas por Werner Heisenberg, no famoso manuscrito inédito de 1942. Resumindo muito, na verdade, Heisenberg primeiro se inspira em Goethe, com aqueles 7 níveis de realidade colocados por Goethe, e depois ele coloca os seus 3. No primeiro nível, o estado de coisas é objetificado independente do sujeito de conhecimento, que é o mais comum do nosso mundo acadêmico, como é o caso das ciências empíricas, como é o caso da física, o estado de coisas e da etnografia, no caso da antropologia e das ciências humanas. Eu observo, pego os arquivos, eu descrevo o que eu vejo, e eu estou no primeiro nível. O sujeito de conhecimento não é afetado pela realidade externa que ele observa. No segundo nível, o estado das coisas é inseparável do processo de conhecimento. Para conhecer, eu preciso me ativar na observação. Tal é o caso mais comum da mecânica quântica, em que o estado quântico aberto, incerto, indeterminado, colapsa no momento da medida. E isso somente ocorre na presença de um observador, que o faz colapsar. Contudo, eu preciso talvez tirar um pouco uma fantasia de que muitos poderiam pensar que o observador induz para que o processo ocorra de um certo modo. Não é que ele não induz, ele é medido depois, não que ele seja um voluntarismo do observador. E, finalmente, no terceiro nível, o estado de coisas é criado conjuntamente com o processo de conhecimento. Não há separação possível entre a formação do sujeito e a formação do objeto. Aqui estariam, para Heisenberg, a filosofia, a arte, a religião, a experiência religiosa e, acrescento eu, a intuição. Heisenberg identificou a ordenação da realidade e desenvolveu-a como uma teoria que Nicolescu recuperou para fundamentar a abordagem transdisciplinar. O desafio que colocamos agora na rede de universidades que compõem o Encontro de Saberes, e que já são, pelo menos, 15 universidades, o número de mestres, a Rosângela explicou isso muito bem, nem precisarei repetir, já passam de 150 mestres e mestras, pessoas maravilhosas como Copenaua, como o mestre Babal, como Joelson, como Sueli e muitos outros, é desenvolver os protocolos de diálogo interepistêmico com os mestres e mestras dos saberes não ocidentais que trazem para a sala de aula instâncias desses 3 níveis de realidade. Heisenberg a teorizou. Agora nós temos que fazer o diálogo com esses níveis de realidade, tal como eles se apresentam com as pessoas que manejam esses níveis de realidade. Manejamos alguns. Contudo, o que acontece? Eles vêm testando, os mestres e mestras, vêm testando nossa capacidade de integrá-los para realizar um novo currículo acadêmico que seja, de fato, transdisciplinar, transcultural e pluriepistêmico. Uma ideia simplificada comum seria que nós reduzíssemos, por exemplo, uma ideia simplificada e ainda comum
seria, muitas pessoas podem entender, inclusive, o diálogo que está colocado na transdisciplinaridade das ciências com a tradição, seria imaginar que os saberes tradicionais apareceriam como um primeiro nível, isto é, como objetos de reconhecimento que seriam inseridos ou adicionados no rol de conhecimentos estabelecidos, encaixando-os simplesmente na episteme ocidental moderna, como se nós, numa operação que poderia ser mais linear, de uma monocausalidade, nós colocamos, eu tenho esse papel aqui, agora eu coloco mais uma caneta, então eu aumentei, depois eu coloco mais um outro lápis, eu vou aumentando esse espaço onde estou, como se esse espaço de base não se modificasse apenas os elementos que nós colocamos nele. A operação do terceiro nível não permite isso. E o nosso desafio é que nós estamos o tempo todo agora navegando com os mestres por esses níveis. A Rosane descreveu maravilhosamente aí o que o Davi coloca com esses níveis, como a Sueli, como todos colocam desses níveis. Nós somos agora alunos do primário, para não dizer que somos analfabetos. Nós estamos entrando no beabá de circular entre esses níveis da ordenação da realidade. Pena que Heisenberg não pôde, talvez, assim, experimentar algo, inclusive porque ele estava meio escondido, né? Porque, ele, na verdade, ele estava no nazismo ainda, né? Ele não tinha saído da Alemanha, escrevendo aquilo secretamente, escrevendo esse manuscrito fabuloso. Eu proponho agora, então, um modelo de transdisciplinaridade que não mais opere em um espaço institucional monoepistêmico, monoétnico, monorracial e monocultural, mas, pelo contrário, que seja transcultural, multiétnico, multirracial e, principalmente, pluriepistêmico. Entendo assim que a discussão da transdisciplinaridade fez sentido até agora quando se tratava de enfrentar o modelo Humboldtiano de produção e organização do pensamento. Uma vez que as propostas de superação da fragmentação disciplinar foram formuladas, era preciso começar a implementá-las, isto é, intervir nas instituições onde nós atuamos. Assim, construir uma instituição transdisciplinar no Brasil exige trilhar um caminho próprio, lançando mão dos recursos de que dispomos. Não foi colocado antes em cada uma dos países, em cada uma das civilizações, em cada uma das regiões do mundo, teremos que fazê-lo a partir das nossas próprias situações. E o principal deles, o que nós precisamos celebrar, é que contamos com extraordinários mestres e mestras dos saberes dos povos e comunidades tradicionais, indígenas, afro-brasileiros, quilombolas, caiçaras e demais povos. Construímos, assim, em 2010, esse projeto de inclusão epistêmica que chamamos Encontro de Saberes. Se eu pudesse colocar agora, então, para vocês uma mínima... Eu quero colocar uma pequena apresentação do Encontro de Saberes e queria exemplificar a complexidade, o desafio nesse momento, a partir de uma defesa de tese que ocorreu na UNB, na Universidade de Brasília, em 2018. Então, esse é o projeto do Encontro de Saberes. E aqui para mostrar como nós somos ainda presos ao modelo, se vocês pensaram no modelo Humboldtiano da Berlim, quando Marx, essa foto de cima, quando Marx foi aluno, Hegel dava aula e faleceu, né, uns 10 ou 15 anos antes de Marx. Vocês podem ver que ela é horizontal e ali não há separação entre espaço. Ali dentro, a fragmentação disciplinar existia, mas o prédio era um só. E no projeto da Unicamp, para mostrar ser mais humboldtiano, para intensificar isso, eles fizeram um sistema axial em que cada uma das faculdades separadas tem o seu espaço. De maneira seguinte, nós não vamos sequer transitar entre uma e outra. Quem está nas artes fica numa região, quem está nas filosofias está em outra, quem está nas medicina está em outra, quem está nas engenharias da física está em outra. Isso é para mostrar assim, a fixidez do modelo humboldtiano. Vou passar muito rapidamente, se puder. O próximo, muito rápido. Aqui, Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, Fundação da Universidade de Brasília, que é esse modelo completamente fragmentado. Uma grande parte das universidades brasileiras continuam seguindo esse modelo. Acho que ele tem um efeito mental, inclusive, né? Essa fragmentação e esse compartimentos estanques. E o modelo Humboldtiano, por um lado, então, os ensinos, e, por outro lado, matemática, física, química, os institutos, onde o saber cresce e o outro o saber multiplicado. Podíamos passar um pouco adiante? E aqui o momento em que isso chegou a um caso
um verdadeiro assim, caos do próprio modelo, porque a noção de centro perdeu sequer o sentido original. Não se sabe se alguns centros são de pesquisa, se eles são de ensino. É como se o modelo, de fato, ele esgota. Por quê? Porque a necessidade de criar novas conexões é premente e a instituição não transformou-se. Isso aqui é o UNB, certo? A universidade onde eu estou. Pode passar adiante. Então, na Declaração de Veneza de 86, eu queria fazer uma relação com alguns das bases. Tem esses dois pontos. Reconhecendo as diferenças fundamentais entre a ciência e a tradição, constatamos não sua oposição, mas sua complementaridade. E o outro que reconhecemos a urgência de uma procura verdadeiramente transdisciplinar, de uma troca dinâmica entre as ciências exatas, as ciências humanas, a arte e a tradição. Nos dois, a tradição é incentivada, não é? Mas nós precisamos de interpretá-la a partir de onde nós estamos. Aí, se quisermos passar em seguida a carta, o próximo. Aqui, eu queria só colocar, no caso, acho que passou a carta, não? Não faltou a carta aí, não? Podia passar um minuto antes? Então, vamos passar adiante, então. Eu queria só dar o exemplo desse grande texto, uma grande engenharia mental de Manfred Max Neef, que ele realmente tenta matar uma charada de um modelo transdisciplinar complexíssimo, muito sofisticado, das conexões da interdisciplinaridade para chegar até, finalmente, a transdisciplinaridade. Se vocês pudessem mostrar a próxima, muito resumidamente, eu acho o seguinte: esse aqui é um modelo extraordinário, que eu faço referência, Max Neef, por fazê-lo, mas é o seguinte, para mim, esse modelo é rico, enquanto estamos falando, na verdade, de um modelo monoepistêmico. Ele é derivado da episteme eurocêntrica, porque ele não mexe nas caixas definidas pelo conhecimento. Ele não foi, na verdade, transculturalizado. Ele não foi transformado epistemicamente, porque se vocês veem a palavra solos, ele diz embaixo assim, o nível mais baixo refere-se ao que existe. O segundo, que somos capazes de fazer. Nós estamos imaginando aí solos e geologia e química em relação ao que ele está chamando de existe, seria o primeiro nível de Heisenberg. Somente que para os indígenas, né, para o Ilê, né, onde habita tudo, né, o Tecorrá, o solo não é só um solo inerte, como a Rosângela colocou, ele é um solo vivo. Então, na verdade, ele já estaria lá em cima. Ele já está embutido de valores. Então, não tem um nível que seria um nível do que existe depois, o que queremos fazer. Esse modelo é como se fosse um modelo, então, monopistêmico, de transdisciplinaridade. O nosso desafio é construir um modelo que seja pluripistêmico, que una, por um lado, a transdisciplinaridade da escrita e a transdisciplinaridade da oralidade. O nosso desafio é como fazer que os saberes orais, de tradição oral, habitem os nossos espaços acadêmicos de ensino, de pesquisa, e estabelecer uma nova forma de organização a partir dele. Podia passar adiante, então. Nessa carta, tem dois pontos importantes, que é a experiência interior. Ele fala a visão transdisciplinar é resolutamente aberta à medida em que ela ultrapassa o campo das ciências exatas, devido ao seu diálogo e sua reconciliação. Não somente com as ciências humanas, mas também com a arte, a literatura, a poesia, e a experiência interior, que às vezes em algumas traduções aparece como espiritualidade ou experiência espiritual. No artigo 10, ele diz que não existe um lugar cultural privilegiado de onde se possa julgar as outras culturas. A abordagem transdisciplinar é ela própria transcultural. Para ser transcultural, nós vamos ter que colocar cotas em todas as universidades. Nós vamos ter que colocar toda a diversidade cultural dentro, senão não será transcultural. Será um grupo de monoculturais imaginando a transculturalidade. E o 11 diz que a educação transdisciplinar reavalia o papel da intuição, do imaginário, da sensibilidade e do corpo na transmissão dos conhecimentos. O que eu queria mostrar para vocês é um pequeno exemplo de como o Encontro de Saberes tenta dialogar com essa proposta, com esse desejo transdisciplinar, como vemos assim. Se nós colocássemos adiante, então o que nós estamos fazendo? Que os mestres e mestras que chegam no Encontro de Saberes, todos são polímatos. Eles são pessoas
que são transdisciplinares. Eles são nossos sabedores, os nossos acadêmicos, nossos catedráticos transdisciplinares. Nós podemos dar vários exemplos aqui, algumas das que estão. O mestre Maniwa, que é um mestre que é um arquiteto. Ele é um arquiteto das casas xinguanas, tupi, mas ele também é um engenheiro, porque ele constrói a casa. Então, você vê que ele é matemático, mas ele também faz o desenho da casa, mas ele faz as contas da casa. Então, ele une, digamos, o desenho, o design com a engenharia. Ele também conhece manejo ambiental, ele poderia também ser um engenheiro florestal, um botânico, perfeitamente ele seria, também um farmacêutico, ele também é um pajé, ele também está na medicina, ele também cura, ele é um líder também, tem os saberes da ciência política, ele filosofa sobre as realidades do mundo xinguano, da história, ele é um educador, e ele também é flautista, ele dança, também está nas artes. Ele também é um xamã, ele também é um desenhista, ele é um artista plástico. Todos se compõem dessa maneira. Todos atravessam aquelas caixinhas do modelo, até inclusive dos níveis colocados pelo Max Neff. Então, a transdisciplinaridade, eu poderia dizer, ela é realizada no Encontro de Saberes, não por nós, professores parceiros dos mestres, mas pelos mestres. Eles podem nos iniciar, indicar caminhos para a transdisciplinaridade em um campo multirracial, multiétnico e pluripistêmico. Se podíamos passar adiante, eu quero... E aqui eu poderia imaginar também que, para o Encontro de Saberes, o que acontece? O pensamento, que seria a função dominante desse modelo humboldtiano, desse episteme original, ele não é mais hipertrofiado, mas a intuição é importante, a sensação é importante, o sentimento é importante. Então, os mestres circulam, que isso aí, na verdade, também foi um desejo de Jung, da integração, né? Esse desejo da integração, eu vejo que eles já estão realizados em muitos dos mestres que eu conheço, que alcançam, inclusive, esse estado da espiritualidade que integra o saber com o pensar, a razão com o pensamento, com a sensação e com o afeto. Poderíamos passar adiante? Aí, coloco o meu fundamento do Encontro de Saberes, é dentro do pensar, sentir, fazer. Como se existisse uma língua na qual existisse uma palavra, um verbo, que seria pensar, sentir, fazer com uma palavra só. Não separada como 3 verbos, um só verbo. Ele faria essa tríplice elipse. Os mestres são aqueles que estão no pensamento, estão no sentimento, ou no afeto, na intuição e no fazer. E aqui eu queria dar agora o último exemplo. Se eu ainda tenho 5 minutos, o Marco poderia me ajudar a dizer, Fernanda, se eu ainda tenho 5 minutos? Posso passar adiante? Pode. Obrigado. Então, eu vou ler aqui. Eu gostaria de ilustrar brevemente a complexidade subjacente ao movimento de trazer os mestres, polímatos, modelos transculturais em um episódio. Em dezembro de 2018, organizamos a banca de doutorado de Thalita Viana sobre o Congado de Itapecerica, em Minas Gerais. Convidamos o mestre Deco, uma das lideranças do Congado, que aparece com destaque no texto da Thalita. O mestre Deco veio ao Instituto na véspera da defesa, com 3 plantas, que colocou em cima da mesa onde a banca se sentaria. Convidei-o para conhecer a minha sala, e ao entrar, ele se deparou com um tambor de congado que eu havia recebido de outro mestre, Zé Bengala, dos Arturos de Contagem, um ano antes. O tambor estava guardado em outra sala, onde está, na verdade, o acervo do Instituto, mas nós tivemos reorganizando os espaços e, temporariamente, ele foi colocado provisoriamente no chão da minha sala. Então, o Deco, que eu ia mostrar para ele a minha sala, olhou e viu que tinha um tambor. Então, ele disse imediatamente, ótimo que você tem um tambor. Eu vou tocá-lo amanhã, ao entrar no auditório da sala, como um ritual de abertura. Na linha do que a Catemari falou, assim, da complexidade, da emergência, oba, o tambor está se oferecendo para que eu use, porque eu toco o tambor, eu sou do Congado. Ele não sabia que tinha um tambor do Congado para que ele olhasse para ele. Então, o tambor olhou para ele e se apresentou para o Deco. Então, o Deco, sim, nós somos iguais, então eu vou tocá-lo amanhã. Dito e feito, a defesa teve início com chamada de tambor e um canto de boas-vindas. Deco depois explicou por que ele tinha trazido aquelas plantas. Se vocês pudessem... Então, ele me disse que aquelas plantas eram 3 plantas, arruda, guiné e alecrim. Se vocês pudessem mostrar agora as fotos da defesa, enquanto eu leio, eu quero mostrar. Aqui são 4 momentos antes de chegar nela. No primeiro, um momento, por exemplo, de como os níveis de realidade e a transdisciplinaridade
pluriepisteme ocorre. De um lado à esquerda, Álvaro Tucano está contando mitos dos Tucano numa sala de aula. Do lado à direita, o mestre Manil, que mencionei, fazendo a maquete da casa xinguana com os alunos, eu pensar sentido fazer. Aqui à esquerda, embaixo, a mestra Luceli, a mestra das plantas medicinais, uma grande mestra, que as plantas são seres vivos e que as plantas vivas é que curam. E o lado direito, o mestre Zé Jerome, maravilhoso mestre do Moçambique de Cunha, e que ele faz uma dança com os bastões que lembra também a meditação ativa. Daqueles que conhecem, por exemplo, os sistemas, né, de Gurdjieff, por exemplo, se parecem muitos, em que a um certo momento você tem que parar de pensar para conseguir cantar, dançar e tocar os bastões e recitar e fazer os movimentos de dança em 8, em círculo, que ele vai propondo. Então, você chega aí a um estado também meditativo. Então, podíamos mostrar a defesa? Eu termino com ela. Aqui está a defesa. Essas são as fotos que nós dispomos. Aqui está a Thalita. Aqui está a banca, os 4 doutores, os 4 professores. Vocês podem ver que o Deco tinha colocado ali aquelas plantas e tem também ali 2 figurinhas. O mestre Deco está aqui à direita, que eu já vou mostrar. Na hora da sua intervenção, o mestre Deco perguntou a todos nós, membros da banca, você sabe o que é o Congado? Essa era uma defesa sobre uma tese sobre Congado. Então, você sabe o que é o Congado? Dos 4 doutores sentados na mesa, 3 de nós já haviam escrito sobre o Congado. Porém, ninguém se atreveu a afirmar que sabia. Deco deu a entender claramente que havia entidades na sala e que elas eram invisíveis para nós, porém não para ele. As 3 plantas são 3 entidades que faziam parte da banca. Se você pudesse mostrar a próxima. Aqui estão as 3 plantas, que chamou dos 3 pais. Esses 3 pais estavam participando da mesa da banca. Ele colocou-os onde estão os que estão fazendo o exame do conhecimento da candidata que está sentada fora, né? E, além disso, estavam também as 2 estátuas também as 2 identidades, Pai Benedito e Nossa Senhora. Essa foi a mais complexa situação de nível de realidade, de presença, de incomensurabilidade epistêmica radical de que participei até agora no Encontro de Saberes. E também isso ocorre um pouco, posso imaginar também, um pouco como jogo, um pouco como transe, um pouco como Dreamtime, o tempo dos sonhos, elas não aparecem numa causalidade linear. Elas não são controláveis, porque o Deco chegou no Instituto para colocar plantas, não sabia que tinha um tambor, o tambor não saberia que ficaria visível para o Deco, porque ele estava escondido no acervo, mas por outra razão ele apareceu, a sincronicidade estava presente, a telepatia estava presente, porque Deco se comunicou com Zé Bengala, como se Zé Bengala e Deco estivessem na mesma hora, no mesmo lugar, e Zé Bengala diz, Deco, você que vai estar na banca, toca esse tambor que eu dei aqui para o professor. O tempo se transformou, o espaço se transformou, e a intuição, evidentemente, é altíssima. Admito a possibilidade de existência de mais uma dimensão que também pertence ao campo da existência intermitente, que mencionei no início, quando falei do Congresso 25 anos atrás. Que Deco talvez estivesse ele mesmo em alguma modalidade de transe, ou em outro estado de consciência que o permitiu contactar-se com as entidades presentes na sala. Elas estavam invisíveis para nós, mas não para ele, né? E aqui, então, eu fecho a dizer o seguinte, aqui está, nessa banca, se pudesse mostrar mais 2, eu faço a frase final. Aqui está o mestre Deco, ele está com o colar do Rosário, os professores, as entidades e o público. E, finalmente, um momento de consagração, a última foto. Ainda a presença das plantas, das entidades. E, finalmente, aqui, o momento de consagração de final da banca, está Thalita, está Deco, Rubens, que é o professor Rubens Alves, que é da UFMG, Letícia Viana, a que agradeço que me ajudou a montar isso aqui, que é pesquisador do INCT, e está Daniel, que é do professor da UF.
Agora, atrás, essa foto, obviamente, agora tem outro sentido para mim, que aqui está à esquerda o mestre Casimiro, que é o xamã dos tucanos, que faleceu há pouco tempo atrás, com mais de 100 anos. O mestre Zé Jerome, do Moçambique de Cunha, a mestra Luceli Pio, né, das plantas medicinais, e mestre Maniwa, da arquitetura, da engenharia, da biologia, do que vocês queiram. Né? Fecha aqui também o seguinte: este é um momento multiétnico e multirracial, pluriepistêmico, onde eu creio que é possível, então, a fertilidade e a transdisciplinaridade. Não me atrevo a elaborar além disso por agora. Eu não resolvi as questões de 1995 e eu apenas acrescentei a existência intermitente, com a diferença de que agora eu tenho, talvez, com quem aprender algo mais sobre isso, né? Sobre o transe, sobre o sonho e sobre o oráculo. Mas abraçar a transdisciplinaridade significa abrir-se a realidades como esta, que testam os limites da episteme ocidental moderna e instiga-nos a construir uma universidade pluriepistêmica, transcultural e transdisciplinar, onde todos os saberes estão presentes, porém não em cada um de nós. É pelo diálogo interepistêmico, propiciado pelo encontro de saberes, que acredito que o ideal da transdisciplinaridade possa ser realizado no Brasil. Muito obrigado. Muito obrigada, professor José Jorge.